Com a leitura do Salmo 74. Salmo de número 74. Porque, Senhor, nos rejeita, ó Deus, para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e ateiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandam machado no espesso da floresta. E agora todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conserva no teu seio? Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças dos crocodilos e deste por alimento as alimarias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Tu é dia, tu também é noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fixastes os confins da terra. Verão e inverno tu fizeste. Lembra-te disso. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua rola, nem te esqueça perpetuamente a vida de teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fiquem envergonhados do oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueça da gritaria dos teus inimigos, de sempre crescente tumulto dos teus adversários. Amém. Esse salmo, então, é um salmo que lamenta a destruição do templo no ano 587 a.C. E é um salmo, um dos muitos salmos que fala contra os inimigos do povo de Deus, né? Contra os perseguidores, né? Aqui fica claro, em toda a Bíblia fica claro que a guerra, a tomada por terra, não é algo novo, é algo desde a fundação do mundo que existe isso, né? E meditando nesse salmo, é muito claro que o Senhor é maravilhoso também por não aceitar o mal, não aceitar a injustiça do ímpio. E isso, aqui no Salmo 74, já é um reflexo do Salmo 5, quando o Salmo diz:
Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não serão aceitos na tua presença. Odeias todos que praticam o mal. Destrói mentirosos e assassinos e traiçoeiros. E toda a Bíblia fala da vingança do Senhor contra os maus. Por isso, a consequência de um coração, de uma vida, de uma alma arrependida deve ser a prática do bem. Porque o Senhor não pode conviver com o mal. O mal não pode conviver com o bem. E isso, de certa forma, essa vingança eterna, essa vingança transcendente do Senhor, ela é um alívio para o nosso coração, porque a gente vê, nossa, ninguém faz nada contra o mal, o governo não faz nada, o político não faz nada, as forças não fazem nada, e a gente fica num desespero, mas o Senhor não esquecerá do mal. A Bíblia toda diz isso. E isso é um refrigério para o nosso coração, porque o Senhor é o Senhor da história, e o Senhor é o Senhor do mundo, que guia as guerras, que guia a sua igreja e que manteve a sua igreja até hoje. Então todos que se opuseram contra a igreja, que falaram que Deus é o ópio do povo, estão mortos e a igreja continua. E Provérbios 6,16 também diz: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, e a testemunha que fala e espalha mentira e provoca a discórdia. De novo, o Senhor está falando contra o mal, contra as pessoas más, contra os comportamentos maus. Então, que nós, primeiramente, não fiquemos desesperados com o mal, porque o Senhor vai cuidar do mal, né? E nós precisamos confiar no Senhor, Ele é o juiz, né? Nós somos apenas as ovelhas, que Ele também cuida contra o mal, né? E o Senhor nos guarda e nos tem guardado. E uma frase muito interessante aqui para finalizar, sobre o comentário desse salmo, que diz assim: embora o presente seja triste, em Deus há razão para a esperança. Amém. Graças a Deus. Então, muitas vezes a gente está vivendo um momento presente, triste, difícil, uma luta, e esse momento não deixa de ser triste, mas há esperança no Senhor, e o Senhor sempre alcança, sempre dá a mão para os seus filhos. O livro de Jó é um grande exemplo, né? Jó sofrendo, a gente vai lendo, a gente vai sofrendo junto. Até quando, Senhor, meu Deus, esse servo vai sofrer? E no final o Senhor ergue a sua mão. Todas as histórias do Senhor ergue a sua mão, e conosco não será diferente, amém? Vamos orar então. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo teu sagrado culto, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor, e o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é Deus sobre a nossa vida, o Senhor é Deus sobre a história, e nós precisamos confiar em Ti. Precisamos confiar que o Senhor guarda o Teu povo, que o Senhor é o Senhor que vai lutar contra o mal, não somos nós. Que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos, Senhor. Que Teu nome seja exaltado, Senhor, que Teu nome seja glorificado. Quão grande, Senhor, quão maravilhoso é poder participar da Tua ceia, ouvir a Tua palavra, Senhor. Isso é grandioso e somos muito gratos, Senhor, por esse momento. Estamos felizes em estar cultuando como irmãos a Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja uma semente frutífera no nosso coração, como uma terra boa, Senhor, e que nós venhamos a multiplicá-la no nosso dia a dia. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e seja o Senhor de nossas vidas. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar Nosso Senhor, amém? Amém. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou.
a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse é o hino novo, então talvez alguns saibam, talvez outros não, mas vai estar aqui no telão a letra. E quem não souber pode só dublar também, que a gente dá um jeito, tá bom? Bendito soberano, que controla céus e terra, sua vontade cumprirá. No trono da história, reina o Alfa e o Ômega, o que era, é e há de vir. E ao ver sinais que apontam fim, exulta, o Senhor vem, suas mãos está o meu viver, ou morrer pra sua glória. Supremo Deus, nada é maior que tu. Confiante eu vivo em ti. Bendito soberano, que controla céus e terra, sua vontade cumprirá. No trono da história, reina o Alfa e o Ômega, o que era, é e há de vir. E ao ver sinais que apontam fim, exultai, o Senhor vem, suas mãos está o meu viver, ou morrer pra sua glória. Supremo Deus, nada é maior que tu.
Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te exaltamos, teu nome é santo, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós exaltamos ao Senhor por hoje ser o dia do Senhor, o dia da ressurreição do nosso Senhor, o dia que celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor, que ao morrer na cruz nos deu a vida eterna. Perdoa nossos pecados. Te louvamos, Senhor, por hoje ser domingo. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui no culto. Te louvamos, Senhor, por tudo que vai acontecer nesse culto, a ceia do Senhor, que nos edifica, que nos fortalece. E eu te louvo por cada irmão, cada família que aqui está, para que o teu nome seja glorificado entre nós. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra em Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16 é o nosso texto de hoje. Quem tem a sua Bíblia aí pode abrir, quem quiser acompanhar aqui na projeção acompanhe, e nós vamos ler esse texto, Gálatas capítulo 2, verso 16. Irmãos, essa semana nós teremos o dia da Reforma Protestante, né, a comemoração do dia da Reforma Protestante, dia 31, eu acho que é terça-feira. E este ano a gente não fez comemoração, né? Mas ano que vem com certeza faremos uma grande celebração em homenagem ao dia da Reforma, como fizemos no ano passado. E então hoje eu vou dar um tempo, né, em Provérbios, e vou trazer um sermão pelo dia da Reforma Protestante. Na semana que vem vamos começar a série em Hebreus, então nós vamos dar um tempo em Provérbios agora. Aí depois teremos o tempo do Natal, né? Então a gente volta em janeiro com a nossa jornada em Provérbios. O texto diz assim, ó: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Então hoje vou trazer um sermão pelo dia da Reforma Protestante. Todo mundo, né, já sabe sobre a Reforma Protestante. Alguns acham que o Evangelho, a salvação, a igreja nasceu com a Reforma. Óbvio que não, a Reforma foi uma reforma, né? Foi um avivamento, uma volta a algumas coisas, mas não significa que entre a morte de Jesus, os apóstolos e a própria Reforma Protestante não tenha existido, né, a verdadeira igreja, verdadeiros salvos e verdadeira pregação. Óbvio que existiu, a igreja, como o Kelvin falou, ela sempre existiu desde a morte de Jesus, desde a pregação apostólica, e durante esse tempo, entre os apóstolos e a Reforma Protestante, houve né, grandes ensinamentos, inclusive os credos, né, os credos chamados credos católicos, ou credos evangélicos, ou credos ecumênicos, ou credos universais, né, os quais a gente confessa, professa e define a nossa fé. Mas hoje então eu quero falar sobre isso. Cristo morreu em nosso lugar para a nossa justificação. O que é a justificação? Eu quero, antes de começar a exposição, né, lembrar aqui o nosso breve catecismo, na pergunta 33, que faz a pergunta e traz a resposta. O que é a justificação? A resposta: a justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada, ou a nós atribuída, e recebida por nós somente pela fé. Irmãos, nós mesmo como protestantes, como evangélicos, como adeptos, né, do sola Escritura, nós ainda pensamos muito em termos de justificação por nossas obras. A gente ainda pensa muito nisso. Se a gente perguntar, quem é salvo?
imediatamente a nossa mente vai exigir obras. Imediatamente a nossa mente vai exigir uma pessoa correta. O correto é o salvo. Mas, essa semana conversei com muitas pessoas, algumas que foram lá em casa, outras por chamada de vídeo. E essa questão das obras, ela é muito forte. E o que eu quero trazer hoje é justamente isso. A justificação a nossa justificação, ou seja, a nossa aceitação por Deus é pela fé nos méritos de Cristo. Mas a própria fé não é uma obra. A própria fé, diz a palavra, é um dom divino, ela é colocada em nós. Então, o que é a justificação? A justificação é a bênção do perdão de Deus, que livra os pecadores culpados de toda a culpa que eles têm, unicamente por causa dos méritos de Cristo, no qual eles são incluídos. Então a justificação é Deus declarando justos aqueles que não são justos. Mas como eles creram na justiça de Cristo, eles são declarados justos. Eles não são justos, mas são declarados justos por Deus. Eles não são inocentes, mas eles são declarados inocentes, mesmo sendo culpados dos pecados ou pelos pecados. Eles são declarados inocentes porque eles creram em Cristo, que era inocente, e Cristo levou a culpa deles. Ora, se Jesus, se Cristo na cruz levou a nossa culpa, logo, nós não somos mais culpados. Mesmo sendo culpados, agora Deus nos declara livres da culpa. Ou seja, Ele atribui a inocência de Cristo a nós. Então, meus irmãos, a justificação é a bênção do perdão de Deus, que livra os pecadores culpados de toda a culpa que eles têm. Não é que a gente não tenha mais culpa em nós mesmos, não é que nós não sejamos mais culpados em nós mesmos. E não é que nós não sejamos mais condenados, nós somos condenados. Porém, esta condenação, ela é lançada sobre Jesus. E o culpado, o condenado, que era eu, agora passa a ser Jesus. Mas como ele é puro, santo, ele é inocente, ele é santo, esta culpa não condena, mas me justifica. Então, meus irmãos, a justificação é a bênção do perdão de Deus que livra os pecadores da culpa. Porque a justificação é resultado da fé do pecador em Cristo. Por isso chama-se justificação pela fé. E nós completamos. Nós somos justificados pela fé e pela fé somente. E como diz a palavra, fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por nós. Fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por nossos pecados. Uma extraordinária definição, que ela é exageradamente maravilhosa, é a declaração do Catecismo de Heidelberg, na pergunta 60, que pergunta o seguinte: como você é justo perante Deus? A resposta: somente por verdadeira fé em Cristo Jesus. Mesmo que, diz essa resposta do Catecismo de Heidelberg, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Olha que coisa exageradamente maravilhosa. Deus me trata, diz ainda o Catecismo de Heidelberg, Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu, somente se eu o aceitar por fé de todo o coração. Por isso que eu disse que essa declaração, essa definição é exageradamente maravilhosa, porque
diz que por meio da justificação, Deus me trata como se eu nunca tivesse pecado, porque Ele me vê em Cristo Jesus. Nessa semana, a gente tem o nosso devocional diário, e num dos dias que essa semana sou eu que estou fazendo os devocionais, num dos dias eu falei lá sobre a santificação, e pedi para que vocês, né, aqueles que leram, examinassem a si mesmo, e para colocar, né, em prática essa santificação, essa exigência da santificação como exercício. Mas depois eu disse, isso é impossível. É impossível fazer isso, é impossível aplicar esta exigência de Deus em nós mesmos. É impossível a gente se adequar à santidade de Deus. Por isso, a maneira que a gente faz isso é estando em Cristo, é nos escondendo em Cristo, é vivendo em Cristo, é crendo em Cristo. Então eu quero trazer, meus irmãos, a partir desse texto que a gente leu em Gálatas, algumas questões sobre a justificação. E a primeira delas é que a justificação não é por obras. O texto diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha, meus irmãos, a gente tem falado aqui que as obras da lei, elas são excelentes, elas são puras, elas são boas. Se todos obedecessem à lei de Deus, se todos obedecessem, por exemplo, os 10 mandamentos, o mundo seria um mundo de pureza, seria um mundo de ordem e de justiça. Mas as pessoas não obedecem à lei, nem mesmo o mundo evangélico não obedece à lei. E essa semana, né, pela terceira vez seguida, um casal de pastores, né, no caso, uma pastora foi morta pelo marido, né, que era também um cristão, não era pastor, parece, mas era um grande influencer lá do YouTube, né, um influencer evangélico também, né, e ela foi morta pelo próprio marido. Ela era uma pastora e eles eram um casal de cristãos, um casal de crentes, mas por algum motivo ele mandou matar ou matou, né, uma pastora bem conhecida lá do Nordeste. É interessante. Agora, se esse marido obedecesse à lei de Deus, ele saberia que a lei diz, não matarás. Eu não sei porquê, ainda não se sabe por que ele matou. Mas é o terceiro caso este ano de um pastor ou uma pastora que é morto ou morta pelo próprio cônjuge cristão. Irmãos, a lei é excelente. Então, se todos obedecessem à lei, seria um mundo excelente. Se uma pessoa praticar as obras da lei, essa pessoa seria uma pessoa excelente e pura. Mas as melhores obras não podem tornar o ser humano justo diante de Deus, porque essas obras, elas não têm méritos em si mesmas. Por isso o ser humano não pode reivindicar ser justo diante de Deus, mesmo se guardar a lei de Deus, porque a lei, ela não tem o fim de justificar, a lei tem o fim de nos proteger. A lei tem o fim de proteger a nossa saúde, de fazer com que a gente viva uma vida íntegra, uma vida correta. Mas mesmo assim, ela não é suficiente para salvar o ser humano. Por quê? Porque o ser humano precisa ser salvo. Porque qualquer ser humano que se esforçar, que tiver uma consciência de integridade, de virtudes, de valores, ele vai conseguir cumprir os 10 mandamentos. Ele vai conseguir cumprir os 10 mandamentos na íntegra. Porque a própria Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. É possível cumprir a lei de Deus no sentido prático dela, mas não é possível cumprir a lei de Deus na questão de nos apresentar justos diante de Deus, porque a lei não é suficiente para salvar. Agora, a lei não é suficiente para nos justificar, por isso o ser humano não é justificado por obras da lei. Por isso também que uma pessoa pode cumprir os 10 mandamentos e não ser salvo. E por isso também uma pessoa pode quebrar os 10 mandamentos e ser salvo. Mas nem por isso a gente vai quebrar os 10 mandamentos.
A gente precisa obedecer os 10 mandamentos, não para ser salvo, mas porque nós somos salvos. Não para alcançar a Deus, mas porque nós fomos alcançados por Deus. Não para sermos amados por Deus, mas porque Deus nos ama. Nós precisamos amar a lei de Deus, amar os 10 mandamentos. Então o ser humano não é justificado por obras. A justificação não é por obras. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como uma consequência lógica, a justificação não sendo por obras, a justificação é mediante a fé. O homem, diz o texto, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Nós somos justificados pela fé e pela fé somente. Meus irmãos, esta fé, ela é a fé em Jesus. Mas esta fé é Deus que coloca em nós, esta fé é Deus quem nos faz ter. É Deus quem nos faz ter a fé em Jesus, porque a fé é a renúncia do mérito próprio. A fé é colocar a nossa confiança em total dependência nos méritos de Cristo. A fé é o oposto das obras, porque quando o pecador tem fé, ele vem a Deus e ele não apresenta nenhuma desculpa, ele não apresenta nenhum argumento, ele não coloca nenhuma esperança em si mesmo, nenhuma esperança no mérito pessoal, mas ele depende totalmente do sangue e da obediência de Cristo. Irmãos, a fé, ela nos leva à salvação. A fé que nos leva à salvação não é uma obra, mas é graça, pois renunciando todo o mérito pessoal e a autossuficiência, nós passamos a depender totalmente da obediência de Cristo, da obra de Cristo. Depende de Cristo para ser salvo, para ser perdoado, para ser aceito por Deus. Porque o ser humano vive apresentando desculpas. Por que eu não faço isso? A gente apresenta desculpa. A gente tem a tendência também de sempre colocar a culpa no outro. Por que eu não consegui ir ao culto? Porque houve algum problema no outro. Às vezes nem sempre é em mim. Por que eu não consegui ser fiel? Por que eu não consegui orar? Por que eu não consegui ir até o fim? Por que eu não consegui realizar? A gente apresenta desculpas, inclusive diante de Deus. E esta desculpa, ela vem desde o Éden, quando Adão, ao pecar, ele diz: Senhor, mas a culpa é de Eva, a mulher que o Senhor mesmo me deu. E nós colocamos a nossa desculpa, geralmente, na nossa humanidade. Mas, meus irmãos, tudo que o ser humano precisa fazer é crer em Cristo para ser perdoado. Então, meus irmãos, o cristão, ele não pode viver uma vida culpada. Agora, nós pecamos e a gente quer isso, e a gente é ensinado a fazer isso. Nós pecamos e a gente acredita que a gente precisa compensar a Deus pelo nosso pecado. É por isso que as igrejas, geralmente apresentam a necessidade de jejuar, de orar, de fazer campanhas, de fazer doações, e as pessoas amam isso. Quanto mais uma mensagem for de exigência, mais as pessoas se tornam adeptas. As igrejas que mais lotam é aquelas igrejas onde elas apresentam exigências de autojustificação, E aí apresentam uma troca com Deus. Você precisa fazer isso para receber aquilo, você precisa fazer tal oração, você precisa dar tanta quantia de dinheiro, você precisa fazer isso, você precisa, antigamente, não cortar o cabelo, hoje você precisa dar, por exemplo, primícias, Você precisa oferecer algo, e as pessoas ficam felizes com isso, porque elas acreditam realmente que se elas apresentar algo a Deus, Deus vai ficar satisfeito com ela. Mas hoje eu estou dizendo para você justamente o contrário. Irmãos, nós não precisamos, aliás, Deus não precisa de nada que é nosso, que nós não precisamos também dar nada a Deus para receber o seu amor, o seu perdão. O que nós precisamos é de Cristo Jesus em nossa vida. O
que nós precisamos é crer em Jesus, é entregar o que nós temos a Jesus. Nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos crer nos méritos de Cristo, porque, irmãos, se nós formos a Deus com os nossos méritos, nós não iremos a Deus, porque nós não temos méritos para apresentar a Deus. Em terceiro lugar, a justificação é atribuída por Deus e não conquistada por nós. A justificação é atribuída por Deus e não conquista por nós, ou não conquistada por nós, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Alguns anos atrás houve uma grande polêmica no mundo teológico, quando John MacArthur, que é um escritor, um pregador americano, muito conhecido, ele lançou uma obra, e junto com ele, alguns do movimento dele também, que é a chamada doutrina do senhorio. Foi muito conhecido isso. Aqui no Brasil chegou por 2008 a 2012, mas isso é mais antigo lá no mundo deles, na bolha deles. Mas aqui chegou forte com o lançamento do livro, com uma trilogia do MacArthur, e com a própria Bíblia do MacArthur, que dizia o seguinte, que nós não somos salvos ao considerarmos Jesus nosso Salvador apenas, mas que nós precisamos, para que a gente alcance salvação, ter Jesus como Salvador e como Senhor. Por isso a teologia do senhorio. Nós precisamos obedecer a Deus para sermos salvos. Isso gerou uma grande polêmica. E então ele dizia na obra dele que se nós apenas temos Jesus como Salvador, nós não seremos salvos. Nós precisamos ter Jesus como Senhor para sermos salvos. Ou seja, volta a questão das obras, mas, meus irmãos, a questão que quando nós temos Jesus como nosso Salvador, automaticamente, mesmo que a gente não tenha uma adesão ao mérito próprio, e não acredite nessa questão de nós precisamos obedecer para sermos salvos, naturalmente isso será uma obra de Deus, porque quem considera, hoje essa dinâmica ou essa polêmica está superada, voltou-se a questão do Salvador, mas a Bíblia diz que nós precisamos ter fé em Jesus, fé simples. A questão do senhorio é uma adesão da alma depois. A questão do senhorio é uma questão do amadurecimento daquele que tem Jesus como Salvador. Logo, não é a obediência que salva, mas a fé que nos salva. Agora, naturalmente, também, aquela pessoa que tem fé em Jesus, que exercita a fé em Jesus, ela não vai obedecer para ser salvo. Ela vai obedecer porque ela alcançou a salvação. E graças a Deus, nesse caminho todo, apareceu Tim Keller, que restaurou essa questão tu não obedece para ser salvo, tu é salvo, por isso tu obedece. Amém? Nós não obedecemos para alcançar a salvação, nós somos salvos e por isso nós vamos obedecer. Então, meus irmãos, isso significa que não conquistamos a justificação, mas que Deus atribui, Deus coloca em nossa conta. A justificação não é uma conquista nossa, assim como a salvação não é uma conquista nossa, mas é um presente. A salvação não é algo que nós conquistamos, uma montanha que nós subimos, uma escada que nós subimos. A salvação é um presente que Deus nos dá gratuitamente. Não deixamos de ser pecadores, mas Deus perdoa o fato de sermos pecadores. Nós estamos perdidos, mas Deus nos salva do estado de condenação. É uma graça extraordinária que na pessoa de seu Filho nos considera isentos de culpa e beneficiários, meus irmãos, de todas as bênçãos da salvação. Por isso a salvação não é uma conquista nossa, a salvação não é uma subida de montanha, a salvação não é uma subida de 12 degraus em aproximação a Deus. A salvação é um presente que Deus nos concede e é gratuito. Isto é a graça de Deus.
nós não precisamos pagar, compensar essa graça, e nem retribuir essa graça, porque se a gente, como diz Paulo, se a gente tentar retribuir, nós vamos anular a graça de Deus. Então a nossa obra, o nosso esforço, o nosso trabalho, não é uma compensação para a salvação, mas é uma resposta amorosa à obra de Deus em nossa vida, em nosso favor. Ou seja, Deus nos salvou, e por isso eu vou decidir a partir de agora viver a melhor vida possível, porque essa vida eu vou viver para a glória de Deus. E aí, acaba-se os méritos, né? Acaba a meritocracia com relação à salvação. Por quê? Em último lugar, a justificação é unicamente pelos méritos de Cristo. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, meus irmãos, para a gente ir para o final, a justificação é um ato livre da graça de Deus para com os pecadores, na qual Ele perdoa todos os pecados do pecador. Ele aceita e considera justos aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feitas, mas a justificação é unicamente pela perfeita obediência e pela plena satisfação de Cristo. Não por qualquer coisa que a gente faça. Deus justifica o pecador, Deus justifica, e o pecador aceita isso pela fé. Mas é difícil. É difícil porque na nossa prática de igreja, quando alguém peca, automaticamente a gente já pensa, qual a punição? Né? Qual a punição? Como essa pessoa vai pagar pelo erro que cometeu? Como a pessoa vai compensar isso? E aí, a última coisa que a gente pensa é graça. Quando alguém erra contra nós, a gente pratica isso também. Por que a gente fica triste? Por que a gente fica chateado? Por que a gente fica de mal? Por que a gente não consegue perdoar? Porque a gente não consegue conceder a graça. O que é a graça? A graça é tirar a culpa, do outro. A graça é eliminar a exigência de pagamento. A graça é eliminar a exigência de compensação. Então, se eu errar contra vocês, vocês vão querer que eu pague, vocês vão querer que eu recompense, vocês vão querer justiça. E nós, como igreja, nós também, não entendendo a justificação pela fé na prática, não entendendo a graça de Deus na prática, a gente ainda vive essa exigência de compensação. E por isso que a gente não consegue exercitar o perdão. É por isso que a gente não consegue não exigir uma reparação, uma compensação. Mas, meus irmãos, se Deus fosse exigir de nós uma compensação, nós teríamos que viver a vida toda compensando a Deus, e não iríamos nem começar a compensação, porque o padrão de Deus é muito alto, meus irmãos. O padrão moral de Deus é muito alto. O padrão de santidade de Deus é muito alto. Por isso que Deus veio a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos substituiu, morrendo em meu lugar, pagando em meu lugar, assumindo a culpa em meu lugar, inclusive vivendo uma vida perfeita em meu lugar, para que na minha vida, apesar de todo o meu esforço, eu possa descansar em Cristo, que a minha salvação está garantida, não pelos meus méritos, mas garantida porque Jesus Cristo morreu em meu lugar. Amém? Para finalizar, meus irmãos, a justificação então é um mérito de Cristo que obedeceu à lei, e esta obediência é transferida ao pecador. Cristo agradou a Deus, e isto é transferido ao pecador. Cristo foi justo, e essa justiça é transferida ao pecador. Cristo obedeceu ao Pai, e esta obediência é transferida ao pecador. Deus aceitou a Cristo, Deus aceitou a vida perfeita de Cristo, Deus aceitou a obediência perfeita de Cristo, Deus aceitou a morte de Cristo, Deus aceitou a Cristo, e por isso, em Cristo nós somos aceitos. Deus puniu nossos pecados em Cristo, para sermos perdoados de nossos pecados, e é isso que significa a justificação. Deus puniu nossos pecados em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos,
ainda muitos cristãos, até mesmo muitos reformados, né, que ainda acreditam no juízo final. Ainda acredito que lá no futuro vai existir um evento chamado juízo final, onde inclusive os crentes serão julgados. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que, inclusive tem muitos reformados, inclusive essa semana ouvi alguma coisa sobre isso, de um conhecido pregador dizendo que ainda o nosso filme vai passar lá no juízo final, e aqueles que cometem pecados ainda vão ser envergonhados, porque os nossos pecados vão ser passados lá, todo mundo vai ver, mas Deus vai dizer, mas esse não vai ser condenado, apesar de ter feito tudo isso aqui, fez isso, mentiu, roubou, adulterou, se prostituiu, fumou, bebeu, se embebedou, foi na festa e vomitou depois, né? Enfim, tudo isso aqui ele fez, e nós lá envergonhados vamos encolhendo, e aí quando nós pensarmos que estamos condenados, Jesus vai dizer, mas eu justifiquei ele. Pronto. Não é assim. Sabe por que não? Porque, irmãos, só é assim se não existir a justificação. Se a justificação for por obras, aí é assim. Mas não, meus irmãos, o nosso juízo final, a nossa vergonha diante de Deus, diante de todo mundo, já foi levada por Jesus. Jesus sofreu a vergonha em nosso lugar, Ele pagou os nossos pecados em nosso lugar. Então eu sempre gosto de dizer, o filme da nossa vida, quando nós estamos em Cristo, ele foi queimado, eliminado, porque vocês viram o que diz no Catecismo de Heidelberg? Deus me trata como se eu nunca tivesse pecado. Então os meus pecados que eu cometi na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, até mesmo na minha vida adulta, irmãos, eles já foram queimados, porque lá na cruz, Jesus foi julgado em meu lugar. O meu juízo final foi a obra de Cristo na cruz. Vocês creem nisso, irmãos? Eu creio de todo o meu coração, porque aquele que crê em Cristo não é mais julgado, porque ele já foi julgado. Então os teus pecados estão perdoados quando você crê na justiça de Cristo. Agora, qual é a grande aplicação disso? Como viver isso? Em Romanos capítulo 5 tem a resposta. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, porque os nossos pecados foram perdoados, porque nosso filme foi queimado. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça que eu falei antes, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não há mais vergonha quanto ao nosso futuro, não há mais condenação quanto ao nosso futuro. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, a esperança não traz medo, a esperança não traz temor, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, o qual nos foi outorgado, ou seja, foi nos dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Que ira? O juízo final, o juízo de Deus, a exposição para a vergonha. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. São os efeitos em nós, da nossa vida diante de Deus, sem culpa, sem medo, sem medo do juízo, sem medo de sermos envergonhados novamente, sem medo de que Deus nos julgue, sem medo que Deus jogue ira sobre nós,
mas vivendo uma vida como reconciliados, uma vida em paz com Deus todos os dias, porque nós somos reconciliados, ou seja, nós de inimigos, agora nós somos amigos de Deus. Deus de nosso inimigo, agora Ele é nosso amigo, agora é o nosso Pai, agora nos salva. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Entenda então, que você deve tudo a Cristo. O perdão dos pecados, o livramento da ira de Deus, a paz com Deus, tudo é devido a Cristo. Entenda que não há méritos em você na salvação. Os méritos são todos de Cristo, que ofereceu o sacrifício substitutivo perfeito. Entenda que na salvação há provisão para você, para que você não seja mais escravo do pecado. A vida daquele que é justificado deveria ser uma vida de resposta às infinitas dádivas do Salvador. Uma vida humanamente gloriosa para a glória de Deus. A minha pergunta final é: como você vive? Como você tem vivido? Culpado? Com medo da ira? Com medo do juízo? Uma vida de qualquer jeito? Uma vida sem glorificar a Deus? Sem dedicar a vida a Deus? O justificado, ele entende: nada que eu possa fazer vai me fazer aceito por Deus, porque eu já sou aceito por Deus. E hoje nós vamos participar da ceia, e a ceia da reforma, e hoje foi o culto também da reforma. Eu quero que vocês entendam isso, meus irmãos, que nós somos perdoados, nós estamos em Cristo, nós somos felizes, porque Cristo nos salvou. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, porque a nossa vida é uma vida em paz com Deus, porque Jesus Cristo levou a nossa culpa na cruz, Ele levou nossos pecados, e hoje nós vamos viver uma vida para a glória de Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que ama a lei, a palavra, ama cumprir os mandamentos, e não considera um peso, mas considera uma alegria, uma felicidade, estar em Cristo e alcançar a salvação. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Enquanto Mateus vai cantar mais um cântico, eu convido vocês a participarmos da ceia. Que glória é participarmos da ceia. Que renovação na nossa vida. Todo domingo acontece porque participamos da ceia do Senhor.